Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso PB Pode Mais, o podcast que discute municipalismo, governança pública e soluções inteligentes para os municípios. Hoje nós temos um convidado mais que especial aqui, muito capacitado, que vai dividir um pouco de conhecimento aqui com a gente. Joelson Azevedo é coordenador de captação de recursos aqui da UPB, que também é coordenador da Rede Mais Brasil do Ministério da Economia, elo municipalista do estado da Bahia. Muito bem-vindo, Joelson. Bem-vindo ao nosso PB Pode Mais. Boa tarde, Wilde. Boa tarde, prefeitas, prefeitos. Muito honrado de fazer parte dessa primeira edição do Pode Mais da UPB. E nessa primeira edição, gente, eu já falei de Joelson, já apresentei ele para vocês. Agora a gente vai falar um pouco sobre o tema de hoje. É um tema extremamente relevante para as gestões municipais e para o desenvolvimento dos nossos municípios, que são as emendas especiais. Essa modalidade de emenda incluída na Constituição Federal em 2019, que traz aí a possibilidade de investimento dos municípios. A gente sabe que as gestões municipais têm recursos escassos, cada dia que passa mas são mais escassos os recursos, Joelson, e também com muita verba carimbada, né? Índice de pessoal também crescendo aí. Mais então burocrático. a gente tem burocracia, a gente tem aí muita dificuldade de ter investimento para os municípios, e você ensina aí pra gente qual é o caminho para o município alcançar esse recurso tão importante. Bom, a gente vai fazer só um bate-papo hoje mesmo, assim, para a gente tirar muitas dúvidas em relação ao tema, porque apesar da emenda condicional ela ser uma emenda muito simplificada, que ela aconteceu no artigo 66 da Constituição Federal, ela deixa algumas brechas para dúvidas, né? E essas dúvidas são recorrentes dos municípios, principalmente das equipes técnicas e dos gestores, né? As dúvidas, elas vêm com o tempo, a partir de quando começa a executar, porque quando uma lei ela não é muito ampla, ela não é muito complexa, ela deixa brechas, e as brechas vêm aparecendo, e aí vem surgindo cada dia mais algumas dúvidas. E a gente vai falar um pouquinho sobre a emenda, que ela nasceu em 2019, como você já falou. Ela veio para desburocratizar esses processos que já existem, né, nas transferências da União, apesar das emendas impositivas terem desburocratizado um pouco o processo, né, desde quando nasceu o orçamento impositivo. Mas a emenda especial ela veio para facilitar muito a vida, principalmente de municípios menores, né, que sofrem um pouco mais com poucos recursos, né, tem dificuldade de manter o município adimplente. Então, a emenda, ela permite que o município, mesmo inadimplente, tenha acesso. Então você fala aí dessas características que essa emenda traz, né? Esse dispositivo. Então, assim, se o município tiver sujo no CALC, né? Tá com inadimplente lá no CALC, com alguma certidão negativa, mesmo assim ele consegue receber? Mesmo assim consegue, porque a emenda faz parte do orçamento impositivo e ela vem com essa característica de permitir que municípios acessem diretamente. Olha, o acesso ao recurso ele é direto do governo federal para o estado, para o Distrito Federal, para os municípios, sem passar por nenhum outro agente financeiro para fazer o controle desse recurso. Como existe nos contratos de repasse, por exemplo, todo recurso que sai do governo federal de emenda, ela tem que passar pela Caixa Econômica Federal se for destinado a investimento em obras. E a Caixa é quem faz o controle disso, a Caixa é quem faz a liberação de parcelas, né, o acompanhamento, fiscalização. Nas emendas especiais não precisa nada disso, não precisa nem projeto para você ter acesso aos recursos. Num convênio normal, um contrato de repasse normal, você tem que fazer o pleito inicialmente. Então faz o pleito, o recurso encaminha lá para o concedente, que é o Ministério de Origem. O processo passa por uma análise muito criteriosa, análise da proposta. Depois de análise, aí sim, vai fazer a aprovação, liberação, aí vai fazer todo aquele processo. Essa emenda é uma indicação de parlamentar? É, indicação parlamentar. Eu chamo até a atenção de que muita gente por aí, até muitos juristas e economistas conceituados, têm colocado a emenda especial como se fosse uma doação. Sim. E ela não é uma doação. Não é uma doação. A emenda ela é indicada por um parlamentar. Ela vai sair do orçamento. Então, não é doado. Ela é só facilitada a forma com que o município vai ter acesso. Então, você não precisa de projeto, não precisa ter certidões, está positivado ou não no CALC, não precisa ter aprovação para liberação de parcelas, a liberação da parcela é de uma vez só. Nesse ano tivemos aprovação em duas fases, por quê? Porque infelizmente a União não tinha liberado todo o recurso, que era 3 bilhões, não foi liberado todo, de vez liberou parte, liberou mais ou menos 50%. Então, alguns municípios receberam parte das emendas e os outros Eu conversando com você em outro momento, você havia me dito que a Bahia tem crescido nesse volume de emendas que tem recebido. Muito.
muito. A Bahia e o Brasil inteiro. Quando a emenda apareceu, a Bahia, na primeira edição de 2019 para 2020, tivemos um aporte de 41 milhões de reais para os municípios da Bahia, para 68 municípios. Já no segundo ano, já tivemos para mais de 100 milhões e agora para mais de 400 indicações e 400 emendas, mais de 300 milhões de reais liberados só para o estado da Bahia. Eu falei muito de investimento, mas assim, explica pra gente, o município ele pode efetuar despesa de pessoal, ele pode utilizar essa emenda para custeio? Não, despesa com pessoal não. Despesa com pessoal é uma das vedações. A emenda ela só tem duas vedações importantes, tem que ser chamada a atenção. Quem quiser consultar essa emenda, pode até lá no Google mesmo, escrever lá EC 105/2019 ou Emenda Condicional 105/2019. O texto é muito pequeno, uma página e mais um pedacinho. A lei é muito pequena, mas ela tem duas vedações importantes. Primeiro, o município não pode efetuar gastos com pessoal de maneira nenhuma, não pode pagar pensionistas, de forma nenhuma pode pagar inativos, e também é vedado a utilização para pagamento de saldo da dívida. São essas duas vedações que são importantes. O resto, o município pode fazer tudo. Agora, chama a atenção de uma coisa. Ela vem dividida em duas vertentes. Uma é para investimento, outra é para custeio. Nem para investimento, nem para custeio, o município pode utilizar esse recurso para pagamento de despesa com pessoal, para pagamento da dívida. É vedado para as duas coisas. Mesmo sendo para custeio, ele não pode pagar despesa com pessoal. É importante que a gente diga isso. E você falou aí, se jogar na internet, você vai encontrar. Então, eu queria saber, a gente, sociedade, como é que a gente fiscaliza a aplicação dessa emenda? Essa emenda, a prestação de contas dela, funciona como? A sociedade tem acesso à plataforma Mais Brasil, que é o portal do governo federal para tratar praticamente todas as transferências da União. Lá o cidadão consegue acessar todos os convênios, todos os contratos, tudo que o município está fazendo de recursos, fundo a fundo, emendas especiais. Lá tem um módulo na plataforma chamado Transferências Especiais. Nesse módulo você pode clicar e colocar só o nome do município, não precisa nem um CNPJ. Quem não sabe o CNPJ do município não precisa. Coloca lá o nome do município e ele vai mostrar quais são as emendas que o município já teve liberado desde a sua primeira edição, 2019, até 2022. Então, basicamente, a prestação de contas acontece na plataforma? Vai estar lá na plataforma, nesse mesmo módulo que você tem acesso a saber o que veio, você tem um módulo lá chamado, um módulo de gestão, que é para você acompanhar a prestação de contas. Lá que é que o município vai fazer? Ele vai colocar todas as ações que foram realizadas, né? Essa prestação de contas, ela fica lá para a sociedade, fica para o parlamentar, fica para a União. E a prestação de contas oficial, ela entrega ao Tribunal de Contas de forma física. Via documentação. Via documentação, isso. Pronto, bora saber um pouco mais aqui. Como é que pode ser utilizado? O município quer construir uma praça ou calçamento de algumas ruas, ele pode fazer esse tipo de investimento com as emendas? Pode. O município que recebe para investimento, ele pode fazer qualquer investimento, salvo não esquecer daquelas duas vedações, tá? Sim. Despesa com pessoal e dívida. Então, ele pode investir em praças, ele pode investir em pavimentação, ele pode construir, ele pode terminar obras que estão em andamento. Quando você fala pode terminar obras que está em andamento, então ele pode pegar o mesmo recurso, destinar um percentual para uma obra e um percentual para outra obra, pode dividir esse recurso? Pode. Ele pode... Vou dar um exemplo. Se ele receber R$1 milhão, ele está construindo uma praça que custa 300 mil, está construindo uma pavimentação que custa 700 mil. As duas dão R$1 milhão. Pode pagar as duas? Pode. E também ele pode fazer ao contrário. Olha, se ele tem uma praça que é muito grande, a praça custa R$2 milhões, ele só recebeu 300 mil de uma emenda, mas ele recebeu 100 mil de outra, recebeu 500 mil de outra, pode juntar tudo e pagar o mesmo projeto também. Pode fazer o mesmo caminho. Vamos falar um pouco da parte burocrática. O município vai lá, se cadastra para receber a emenda junto com o parlamentar, tem um período de abertura ali, né, para que ele se inscreva para essa emenda. Preenche aí todos os requisitos. Como é essa parte do preenchimento até a questão bancária mesmo? Ele tem que indicar o banco? Como é que funciona isso? É muito simplificado. Para você ter ideia, a emenda tradicional, quando o município recebe a indicação do parlamentar, ele tem que apresentar toda a documentação em um projeto lá dentro. Ele tem que preencher um plano de trabalho. Isso chama proposta lá. Preenche a proposta, encaminha, ainda vai passar por uma análise, saber se foi aprovada ou não. Depois que for aprovada, vai pedir para apresentação dos projetos, para apresentação dos projetos, aí entra no tradicional roteiro de convênios, né? Vai ter que fazer licitação, fazer contratação, para fazer os pagamentos sem pedir autorização à
a mandatária para liberar por parcela. Já na emenda especial é muito simplificado. Quando ele recebe a emenda do parlamentar, ele vai na plataforma, consulta se tem indicação. Se está indicado, ele vai entrar e preencher 2 coisas só. Ele vai indicar qual banco que ele quer, pode ser Caixa Econômica ou Banco do Brasil, e a agência de relacionamento dele. Ele vai indicar só o número da agência. Quem vai abrir a conta vai ser a União. Ele não precisa nem se preocupar em indicar em abrir conta. Então, assim, a prefeitura lá do meu município já tem uma conta que é atendido pela Caixa de Gov de Feira de Santana. Sim. E aí ele indica a de Gov de Feira de Santana e automaticamente a própria União já abre a conta lá? Funciona assim? Isso, e pode ser até uma agência normal. Ó. Dentro do município tem uma agência, a Caixa que não é de Gov. Pode ser agência bancária normal. Tá? Ótimo. Então, indica a agência e vai indicar lá um e-mail lá da Câmara Municipal para que a mensagem seja compartilhada com a Câmara Municipal, para que eles saibam que foi dado o aceite. A gente chama aceite mesmo, tá? Aceite é dar o ok. E aí, automaticamente, a União vai abrir essa conta. Depois de abrir essa conta, faz o empenho. E 30 dias depois, mais ou menos, aí o recurso já está na conta. Olha que diferença. É importante, gente. Joelson sempre coloca aqui pra gente, e a UPB tem sempre divulgado, através do trabalho do setor de captação de recursos, da coordenação dele, os prazos. É importante cumprir os prazos, né, Joelson? Sim. Desde a abertura, esse processo de aceite e todo o processo que a gente tem de emendas, o importante é que o município cumpra o prazo, porque apesar de ser facilitado, tem alguns trâmites que precisam ser seguidos, e é muito importante que vocês sempre fiquem de olho no conteúdo que a UPB disponibiliza para os gestores, através de seus grupos de WhatsApp, através do site, UPB, www.pb.org.br, as redes sociais que a gente está sempre aqui presente, trazendo muito conteúdo para vocês. Então, assim, fiquem de olho, porque todo esse processo, né, Joelson, esse trâmite, a gente costuma divulgar por aqui pelos canais da UPB, não é isso? Isso. Importante na emenda especial, por exemplo, ela vem acompanhada de uma portaria liberando, né? Então, vem um aviso. E nesse aviso vem um cronograma. Esse cronograma diz lá qual é a data limite para se dar o aceite, então tem que dar o aceite dentro do prazo. Mesma coisa outras emendas tradicionais, ela tem um cronograma também que você tem que seguir ele. O cronograma diz lá até quando você pode encaminhar proposta, até quando deve responder às diligências que eventualmente podem ocorrer. Período de execução também, e depois entra na tradicional. Você falou da licitação, né? É obrigatório ter a licitação para esse recurso? Sim, toda movimentação de recurso dentro do município é obrigado a ter um processo de licitação, uma dispensa, qualquer coisa, mas tem que ter um processo, tá? Não é porque o recurso vem de forma livre, que o município pode usar bem diferente dos outros recursos que vêm da União, que ele vai dispensar de fazer um processo. Tem que fazer o processo todo, tem que fazer a licitação, tem que fazer a contratação, tem que fazer todo o processo interno de liquidação, pagamento e tudo, até a prestação de contas. E se sobrar recurso ao final da obra, tiver algum saldo, esse recurso é devolvido à União? Não precisa devolver para a União, não. O recurso, a partir de quando ele creditou o município, ele passa a ser do município. Mesmo rendimento de aplicação, o município tem o cuidado de aplicar o recurso, não ficar parado. O que rendeu, o que sobrou, pertence ao município. Importante também, Joelson, você tem uma equipe aqui também para atender aqui na UPB. Importante você colocar para os nossos prefeitos, gestores, as equipes, disponibiliza aí os canais que eles podem acessar e conversar com você para tirar dúvidas. Além da nossa equipe, né, a equipe de captação de recursos, a UPB trabalha muito integrada em todas as suas coordenações. Então, se você procurar qualquer coordenação aqui na UPB com dúvidas sobre as emendas, eles vão te atender naquilo que for possível se atender, no que não conseguirem vão encaminhar para a captação de recursos. Mas nós temos muito boa parceria com o jurídico, que está preparado. A gente, inclusive, essa semana fez um trabalho com o jurídico de muita orientação para que eles atendam também nesse trato sobre as emendas parlamentares, sobre as transferências da União como um todo. É importante dizer que essa é uma área muito ampla, as transferências da União, as emendas especiais aí é um ponto, item desse assunto, mas é um tema que a gente não esgotaria aqui em um único programa. De jeito nenhum. Mas que se você quiser ter mais conhecimento e trouxer mais dúvidas, a equipe da UPB está muito preparada para orientar, não é isso? Isso. E a gente mantém também alguns canais de comunicação com os técnicos que trabalham diretamente com gestão dos convênios e contratos, né? Com os GMCs do município. A gente tem um grupo dos GMCs. Quem não participa, município que não participa, pode solicitar da UPB aqui, que a gente inclui o GMC lá no grupo. Tem um grupo dos gestores também da parte de finanças, os gestores financeiros, né? Onde a gente tem muito contato com eles. São profissionais que tratam diretamente com as transferências, com o pagamento também. Além dos nossos contatos, né? E-mail,
telefone, tudo continua aqui à disposição dos municípios. Pronto, eu quero agradecer a você, Joelson, pela participação aqui. Agradecer a você que ficou aqui com a gente nessa primeira edição do nosso PB Pode Mais. E muito mais informações vão vir por aí, muito mais conhecimento para que você fique bem informado, para que o prefeito possa gerenciar muito bem o seu município junto com as suas equipes técnicas. Foi um prazer estar com você, Joelson. Muito obrigada. E obrigada a você que nos acompanhou. Até a próxima. Muito obrigada pela participação. Um abraço.